Olá, juniores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Nossa lição é a 15 e tem como título A Viagem de Paulo a Roma. Ela é baseada nos dois livros de Atos, 27 e 28, são os dois últimos livros. A viagem de Paulo a Roma, na verdade, já é uma quarta viagem de Paulo, né? Ele teve 3 viagens anteriores, viagens missionárias, e essa sempre será a característica dessas viagens de Paulo. E a viagem de Roma, ela tem uma característica importante, que é que ele sofreu muito para chegar até Roma. Ele tinha um chamado de Deus para ir até Roma e ele estava obedecendo. Ele fez de tudo para chegar a Roma. Não se esqueçam, vocês também vão ler um pouco antes do capítulo 27, que Paulo estava preso. Então, ele conseguiu encontrar uma viagem, ser liberado para ser viajado, ainda que estivesse preso. Então, isso é fundamental nós entendemos aqui, que isso faz parte dessa obediência de Paulo ao chamado de Deus, por ele ser um missionário. Baseado também em Atos 1:8, em que está a fala de Jesus, que ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, era baseado nessa ordenança, né, nessa mensagem de Cristo, que Paulo preparou, que ele tentou ir para Roma com um pretexto de pedir para ser liberto, mas, na verdade, ele sabia que o grande motivo, o grande objetivo dele em Roma era pregar o evangelho para todas as pessoas e não apenas para os judeus. Ou seja, ele pregaria o evangelho foi dado por Jesus também para quem não era judeu. Nessa viagem, Paulo foi acompanhado também por Lucas e Aristarco. Não esquecemos também que Atos é escrito por Lucas. Tudo leva-nos, né, a todas essas explicações que tem sobre os autores dos livros da Bíblia. O mais provável que tenha sido Lucas, né? E nessa viagem, eles estavam em uma quantidade muito grande de pessoas, porque também tinham outros prisioneiros ali. E eles eram cuidados o tempo inteiro, mas ainda assim Paulo falava com muita sabedoria. E ele se atinava também para os problemas da viagem, o problema do tempo, das tempestades, e a gente vai ver o que ele vai fazer aí nessa viagem, né? Sigamos aqui. A partida sai de uma cidade chamada Adramítio, e de Adramítio vai a Sidom. Então, vocês estão vendo um mapa aí, que dá para ver a primeira cidade à direita, é à direita de vocês, vai ser Jerusalém. Então, eles saem de Cesareia, que é onde está Adramítio, e vão a Sidom. Vejam que a terceira cidade é Sidom, não sei se dá para ver muito bem. E logo em seguida, eles partem para se afastar do continente ali, mas percebem que tem muito vento. Então, eles vão entre a ilha de Chipre, ao norte dela, e protegidos também por uma parte do continente asiático. Então, eles vão indo por ali para se proteger dos ventos. Chegaram a Mirra, tem aqui também a cidade marcada no mapa, e de Mirra foram para Quinido, e foram pelo sul de Creta até Bons Portos. Então, vejam só, na verdade eles queriam ir por outro caminho, mas não tinham condições. Perceberam que pelos ventos era melhor encontrar outra ilha que protegesse o navio dos ventos. Então, eles pararam nessa cidade no sul de Creta, que é uma ilha. Vejam que ela está bem no centro do mapa, e ela é bem achatada, assim, comprida.
eram bons portos. Ali se tinha muita também tempestade, muitos ventos, e Paulo ainda falou para o centurião, falou para o mestre do navio, que o melhor é que eles ficassem em Creta, em bons portos, e aguardassem diminuir essa ventania, porque poderia, né, estragar e destruir a viagem. Mas eles não ouviram Paulo e preferiram continuar a viagem. E no meio do caminho teve a tempestade, teve tufões, né? O navio ele perdeu o comando dele, eles não sabiam mais como fazer, não sabiam onde estavam, né? O navio ele foi destruído, ele encalhou, depois ele foi quebrado ao meio. E ali é importante esse momento, eu quero chamar a atenção de vocês para o desespero das pessoas que estavam ali. Eram mais de 200 pessoas naquele navio. Tinham também muitos prisioneiros. Então, nessa direção, só quero retomar um pouquinho esse ponto que eu anotei aí, seguindo de Creta em direção à Itália, enfrentaram tempestades, tufão, ventos fortíssimos. E o que vai acontecer? O navio ele vai ser destruído pelas tempestades, pelos ventos, e as pessoas vão se desesperar. E as pessoas também vão querer se lançar ao mar, vão querer fugir. Eles queriam jogar, né, o mestre do navio queria jogar no mar os prisioneiros, porque ele diz, é melhor nós matarmos os prisioneiros do que eles fugirem, né? Então, na verdade, as pessoas ali no navio estavam muito sem comando, estavam desesperadas. E um anjo do Senhor tranquilizou Paulo, dizendo que todos ficassem no navio, dizendo que ninguém morreria, que todos se salvariam, e porque era necessário que ele chegasse a Roma. Então, aquela viagem ia dar certo, apesar de ter havido quero achar uma palavra aqui, o naufrágio do navio. E nesse momento, ele passou essa tranquilidade, tentou passar a tranquilidade para as pessoas que estavam no navio, né? Tinham tanto prisioneiros como não prisioneiros, e ainda falou para eles, pessoal, não se joguem, não se matem, não vão embora, não tentem escapar, fiquem aqui que vai dar tudo certo, e também se alimentem. Eles se alimentaram porque fazia dias que eles não comiam, eles economizavam a comida porque não sabiam onde ia dar a terra, né, o que poderia acontecer, e com essa alimentação as pessoas ficaram mais animadas, né, com a cabeça mais no lugar. Então, esse desespero ele conseguiu controlar e o navio ficou totalmente destruído, mas ninguém morreu. E, finalmente, eles chegaram à deriva, chegaram à Ilha de Malta. Então, eles não planejavam chegar à Ilha de Malta e chegaram à Ilha de Malta. Na Ilha de Malta, eles foram acolhidos pelos nativos. Os nativos receberam calorosamente, de uma maneira muito cuidadosa. Era um dia de muita chuva, estava muito frio. E assim que eles chegaram lá, todos cambaleando, nadando, apoiados em madeira, o bote, quem pôde ir para o bote, quem não sabia nadar chegou também. Enfim, todo mundo chegou na praia de Malta e ninguém morreu. E aí, essa população, esses nativos que acolheram, acenderam fogueiras e eles ficaram ali para serem recebidos, alimentaram-se. E na hora que estavam fazendo a fogueira, Paulo foi jogar um pouco de lenha e uma cobra mordeu a mão dele. E o pessoal achou estranho, mas ele vai morrer com veneno de cobra, mas ele não morreu, ninguém morria, né? Ele tinha um propósito, ele tinha que ir para Roma para pregar o evangelho de Cristo. Sabe quanto tempo que eles acabaram ficando naquela ilha? 3 meses. E nesse período, o que aconteceu? Ele foi acolhido também pelo líder dos nativos, e esse líder tinha um pai que estava enfermo, e ele curou o pai dele. Então, dessa maneira, eles foram muito
respeitados, e acabaram ficando ali os 3 meses para preparar uma outra viagem para seguir para a Itália, em direção a Siracusa, que é uma cidade já italiana, no sul da Itália. Vejam só, nesse mapa eu marquei em vermelho onde que está. Lembra que Itália parece uma bota quando vocês estão na aula de geografia, o professor sempre fala isso, a professora. E aí, logo no sul ali, eu fiz um círculo vermelho mostrando onde é Siracusa. Então, eles já estavam chegando na Itália, porque todo mundo já deve saber qual é a capital da Itália, que é o país, Roma. Naquela época, ainda esse lugar não era chamado de Itália, era só chamado de cada cidade tinha um nome, não existia o país Itália, tudo bem? Bom, aí eles passaram por Régio e chegaram a Pozzuoli, onde encontraram com irmãos cristãos. E Paulo se animou muito, ficou muito mais reforçado, né? E finalmente chegou em Roma. Em Roma, Paulo teve autorização para ter a sua casa, mas sob vigilância de um soldado. É importante saber também nesse período que ele permaneceu em Roma, que ele pregou aos judeus e muitos judeus não creram. E nesse momento que ele foi recebido pelos judeus ali em Roma, em sua casa, na verdade ele recebeu os judeus na casa dele, né? Que ele tinha um lugar ali. Mas ele estava preso, ele não podia circular, não podia viajar e ficou ali. E ele pregou o evangelho a tarde toda e muitos não creram. E ele disse bem que, deixa eu pegar aqui. Bem que Isaías diz que eles não ouvirão, que eu peguei numa Bíblia, agora eu peguei em outra, agora eu não vou encontrar. Eu só estou um pouco apreensiva de falar para vocês o nome da pessoa errada, mas é Isaías. Ele falou, Moisés, pela lei de Moisés, muitos... não, é Isaías mesmo. Olha só, muitos não ouvirão e não crerão. E ele diz, então, eu tenho que pregar também para os não-judeus. Então, muitos que têm ouvidos não ouvirão e muitos que têm olhos não crerão. Por quê? Porque Isaías já estava profetizando o que Deus disse a ele, de que muitos judeus não creriam na palavra de Jesus, no evangelho, na história de Jesus, de que Jesus era o Salvador de todo mundo, de todos os judeus e dos não-judeus. E nesse momento, Paulo diz que, portanto, ele pregaria o evangelho a toda criatura. E esse era o significado lá em na primeira capítulo de Atos, que fala que Jesus diz, vocês vão de Jerusalém para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. E foi isso que ele fez com as viagens missionárias que ele teve. Ele sofreu, ele quase morreu, ele teve um monte de problema, né? E ele foi humilhado, ele foi preso, ele estava sem a liberdade, né? Mas mesmo assim, era uma prisão muito esquisita, que Deus permite coisas, né? Que não dá nem para entender. Como que ele estava preso e ele tinha uma casa em Roma, né? Então, Deus permite também cada coisa para que o propósito dele ocorra, né? Que seja concretizado. E então, em Roma, ele escreveu as cartas que nós conhecemos, né? Efésios, Filipenses. Tá bom, gente? Eu vou finalizar aqui, porque eu estou com um período de 15 minutos para gravar. Eu espero que vocês entendam essa história de Paulo, como ele buscou servir a Deus, ele recebeu um chamado, ele obedeceu, ele cumpriu, e ele falou para todos, mesmo os não-judeus de Cristo. Muito obrigada, gente. Deus abençoe vocês.